Convido aos irmãos se colocarem de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Cada vida vai fechar os teus olhos nesta hora. Queremos também cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Com a paz do Senhor também. Curva agora a tua fronte. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, abrindo os nossos corações, para que nesta noite o Teu Espírito Santo, Senhor, venha fazer maravilha em nosso meio, abençoar a cada um de nós, a qual nós pedimos, Pai, nos abençoa, continue, Senhor, em nossas vidas, dirigindo os nossos passos. Nós também, Senhor, reconhecemos ali na cruz do Calvário, o Teu Filho derramou o Teu sangue pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Nós oramos assim em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Assentados. Adorarei é o louvor, nós vamos cantar. Nosso Deus, eu gostaria de pedir a um dos nossos irmãos
que glorifica o nosso Deus pela reunião dos jovens que tivemos aqui. Grandes maravilhas o Senhor tem feito no meio dos nossos jovens. A visitação do Espírito Santo de Deus alcançando todos os corações dos jovens aqui. Uma festa, uma maravilha. É motivo de glorificar o nome do nosso Deus. Um dos irmãos vai glorificar o nosso Deus, porque o Senhor tem operado maravilhas no meio dos nossos jovens. Senhor, nós te louvamos, o Pai, e temos a Ti o nosso louvor, o nosso coração, por essa festa maravilhosa. Glória a Jesus. Permitiu participar, Pai, você é onde jovens. Glória a Deus, aleluia. Quiseram estar na Tua casa, diante do Teu altar. É verdade, Pai. O Teu Espírito, assim, se fez presente no nosso meio. Você, Senhor, Tu tens, assim, nos abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós rendemos a Ti, assim, a nossa adoração. Nosso é verdade, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos e adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesta mesma comunhão, quando chegam em tua casa, louvor. Esse é o nosso desejo, né? Que o Senhor venha morar em nossos corações. Nós aqui pedimos um dos nossos irmãos para glorificar ao Senhor pelos jovens, né? Que é pela reunião. E agora nós vamos pedir uma das irmãs que glorifique o Senhor pela reunião de oração e louvor que tivemos aqui ontem. Que bênção maravilhosa.
Que presença maravilhosa nós sentimos do nosso Deus operar nos corações das irmãs. É motivo de glorificar, né, o nosso Deus. Tantas lutas que nós estamos passando, dificuldade, e o Senhor vem nos dando alegria cada dia mais e fortalecendo as nossas vidas, a vida da serva no caminho dele. Uma das irmãs vai glorificar o Senhor pela reunião de oração e louvor que tivemos ontem aqui. Glória a Jesus. Nós agradecemos, Senhor, nós temos pela bênção que recebemos ontem e que temos recebido todos os dias na tua presença. Amém. Senhor, Glória a então, Deus. Senhor, porque não tem faltado nada nas Bendito nossas é o Senhor. vidas. Glória a O Senhor Deus. tem nos sustentado, apesar das Glória a lutas, Deus. das dificuldades, Senhor, sentimos a presença do Senhor real. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Mais um louvor. Glória a Deus. Bem importante, meu Jesus, Aleluia, Senhor. sentir que tu estás comigo, É verdade, Senhor. Glória a Deus. poder ouvir a tua voz a falar tão meiga ao meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Glória a Jesus. E sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então tu verás o meu poder. A igreja glorificando o nome do Senhor, Senhor. eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda e tão cheia de amor, que me diz: Toda a igreja, meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. E sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, então tu verás o meu poder. Glória a Jesus. E então tu verás o meu poder. A igreja glorifica o nome do nosso E Deus. então Aleluia. tu verás o meu poder. É o nome do nosso Deus. A igreja vai estar glorificando o Senhor.
Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a igreja, os irmãos todos que estão aqui, os demais que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Salmo 1. Vou pedir aos irmãos que após a leitura fiquem com a palavra de Deus aberta nesse salmo. Podem se assentar depois da leitura e permaneçam com a Bíblia aberta no Salmo 1. Ontem esse ar-condicionado me fez mal à minha garganta. Talvez o Tiago vai ter que ajustar aí para eu não forçar um pouco mais. Se estiver fazendo frio, os irmãos avisem que a gente diminui aqui também, tá bom? Não tenho nenhum constrangimento de pedir ao diácono aí, se for o caso, para desligar alguma coisa que tenha que ser feita. Salmo 1, a partir do verso 1, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos até aí apenas, vamos orar. Senhor Deus, dai-nos o teu bom ensino através da tua palavra, pois nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Como eu falei, podem ficar com as Bíblias abertas, que isso te ajuda quando nós estivermos meditando na palavra. Irmãos, vamos aqui todos agora procurando participar. Quando nós conhecemos
o amor de Deus, quando temos um encontro com Jesus, quando nós entendemos a salvação, na verdade vai iniciar uma caminhada nova na vida desse ser humano, não é isso? Não é verdade? Nós temos uma vida que é uma maneira de viver até o dia que nós entendemos a salvação. A Bíblia diz assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então é como se fosse exatamente um marco ali de uma nova vida. É uma nova vida. É claro que nós não vamos falar tudo isso, mas, por exemplo, na salvação, quando a gente diz assim, que aconteceu uma salvação, uma evidência da salvação é uma transformação. É verdade ou não é? Uma evidência da salvação é uma transformação. Porque também quando a gente diz assim, quando ocorre a salvação e realmente a pessoa entendeu, não há um novo nascimento, é verdade ou não é? Um novo nascimento. Eu estou falando tudo isso aqui antes de nós começarmos a ler, para nós entendermos. Então, na salvação você vai nascer de novo. Na salvação a vida não poderá ser igual à velha, não é isso? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, então a vida não pode ser igual, não é? A vida a partir desse momento não pode ser igual àquela. Em várias coisas que no dia que for falar sobre salvação vai aprofundar isso, não é? Mas vai nos ajudar a entender aqui o propósito de estudar um pouquinho esses versículos que nós estudamos, que vamos estudar hoje no Salmo 1. Então, uma vez eu entendi a salvação, se eu realmente sou um cristão e já entendi mesmo a salvação, então é básico para mim que eu terei um destino. Hoje inaugurou uma nova etapa da minha vida. Eu recebi Jesus, eu criei em Jesus, eu entendi mesmo o que é a salvação. Então vai começar. Ao entender isso, obviamente, se alguém falou para mim alguma coisa de Deus, da salvação, eu vou saber que eu iniciei uma nova caminhada e que ela tem um ponto para chegar lá, que é a eternidade com Deus, não é isso? A vida eterna com Deus. Entre esse dia aqui, esse dia que começou essa nova caminhada e a eternidade de Deus, quando eu vou chegar lá, quanto tempo vai ter? Não sei, não é verdade? Não existem servos de Deus que são chamados na sua tenra idade, na sua juventude, Deus os escolhe. Outros têm uma longa caminhada. Então a verdade é que agora nós vamos para o Salmo, que entre o dia que eu entendi a salvação, recebi, aceitei, entendi, e até o dia que eu vou chegar lá no céu, eu preciso permitir Deus trabalhar em mim aqui, nesses anos que eu vou caminhar. Então esse salmo, assim como várias outras partes da palavra de Deus, nós vamos tirar ensino para esse período aqui, para quem já aceitou Jesus. Eu diria que o Salmo 1, os conselhos que nós vamos ver aqui, bem como a promessa, é para quem já entendeu o que é servir a Deus. Então vamos olhar a palavra agora, pensando nisso, eu e você, que nós um dia nós já cremos em Jesus, nós aceitamos Ele, temos Ele no nosso coração, entendemos a salvação, e agora Deus na sua palavra vai nos aconselhar como nós devemos viver aqui nessa caminhada, amém? Então vamos olhar, ele diz assim, bem-aventurado, feliz o varão
que também esse varão aqui para nós não é, o ensino de hoje é feliz a pessoa. Vamos substituir a palavra varão. Feliz aquele que um dia aceitou Jesus. Essa pessoa é uma pessoa feliz, é um bem-aventurado. Bem-aventurado o varão, e aí ele começa o conselho, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, uma pessoa que entendeu a salvação e que quer chegar lá no céu, nós somos estes, não somos? Nós um dia não aceitamos Jesus, queremos chegar no céu. Nós explicamos isso de maneira bem simples. Queremos chegar lá, estamos indo no caminho. Então Deus está nos falando: olha, não é bom que ande segundo o conselho do ímpio. Você quer ser feliz como um servo de Deus, como uma serva de Deus, está aqui. Você não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Qual é o conselho do ímpio? Quem é o ímpio? O ímpio, nós um dia conversávamos na nossa reunião de obreiro. O ímpio é aquele que não tem temor a Deus, é aquele que não respeita Deus, é aquele que não quer se voltar para Deus. Então, como que uma pessoa dessa pode te dar algum conselho? Não é? Como? Mas aí nós temos a escola, não é? Nós temos o trabalho, nós temos amigos, pessoas que se relacionam conosco, e nós corremos esse risco. E Deus está nos ensinando para a sua igreja, para os seus servos: Senhor, eu preciso chegar. Eu não quero que nada me aconteça para que eu me desvie do caminho, não é? Aceitei Jesus, entendi a salvação. Onde que eu entrei? No caminho. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não conseguimos chegar lá na glória de Deus se nós não permanecermos no caminho. Um conselho ímpio pode fazer o que comigo? Se eu aceitar, pode me tirar do caminho. Então nós vivemos num mundo onde muitas pessoas querem nos convencer que algumas coisas se modernizaram, que olha, não é bem assim, não é? Não é bem assim do jeito que você está falando. Você parece que você está vivendo lá há 2000 anos atrás. Existe todo tipo de conversa que vem, não é? De vez em quando eu paro para ouvir, por exemplo, ouvir apenas para me inteirar alguns poucos dos filósofos brasileiros que ao mesmo tempo se transformaram em youtubers famosos, que são muito acompanhados e assistidos pelos jovens, e é uma contrariedade total aos princípios daquilo que Deus quer para quem quer ir para o céu. Então muitas daquelas falas e palestras desses seres humanos, não os discriminando, apenas falando com base no que estamos estudando da palavra de Deus, muitas dessas matérias são puro conselho ímpio. Se deixar, não que a gente não possa ouvir as coisas, pode ouvir. Eu estou dizendo que eu ouça tudo, esteja preparado para enxergar, discernir aquilo que é ruim, aquilo que vai te fazer mal. Meus irmãos, como que é bom ver um jovem que às vezes ele até vê, ele olha tudo que está por aí, mas ele tem uma firmeza com Deus. Não é qualquer coisa que vai vindo, que vai mudando a maneira dele de pensar, não. E aí nós vamos ver que aqui tem outros conselhos aqui que vai fazer isso.
com os servos de Deus, para dar a ele essa firmeza de resistir, ainda que ele veja, mas ele resistir o mal e não se deixar ir pelo conselho ímpio. Olha bem, existem inúmeros casamentos que terminaram por causa de um conselho ímpio. Eu estou pastor há muitos anos. Eu vi muitos casamentos que acabaram por causa de um conselho ímpio que foi encaixando, a pessoa foi dando ouvido àquilo, daqui a pouco o casamento acabou. Então vamos andar. Em qualquer idade, em qualquer fase da nossa idade. Um crente pode ser tentado, meus irmãos, a fazer uma coisa que ele terrivelmente vai se arrepender depois, por causa de um conselho ímpio. Aceitar uma manobra que lhe favoreça financeiramente, por exemplo, mas é uma coisa ilegal, está errado, é desonesto. Mas alguém fica te perturbando. Não, isso aqui não tem nada a ver, vamos fazer. E se você não vigiar, quando você pensar que não, você já fez uma coisa que não vai ter como voltar atrás. Foi um conselho ímpio que entrou. Eu conto as minhas experiências. Uma ocasião eu trabalhava numa empresa e nós fazíamos o orçamento de máquinas que quebravam, equipamento industrial. E um dia eu fiz um orçamento e o dono da empresa, era uma coisa simples. Aí o dono da empresa me chamou lá no escritório e falou assim: mas rapaz, isso aí, se a gente falar que foi isso aí, eu vou falar assim, com as minhas palavras, um exemplo. É como se a gente fosse cobrar aí R$20, estou falando na moeda de hoje, que isso é uma coisa que faz muitos anos. Vamos ajeitar aí, você disse que tem que trocar mais coisa, mais isso. Me lembro que era um diácono. Aí fiquei pensando, meu Deus, chegar na igreja hoje à noite, alguém me pediu para pregar, não é? Orar por alguém. Mas que eu vou fazer se eu participar de um negócio desse? Aí voltei lá, falei com ele: olha aqui, vai dar não, hein? Vai dar para mim fazer não. É o que eu te falei que é, e é o que é, e quando o dono da máquina chegar... Eu estou dando um exemplo simples, meus irmãos, para vocês entenderem. Vira o conselho ímpio? O conselho ímpio, se ele entrar em nós, destrói uma vida espiritual, destrói uma família. Às vezes inicia uma destruição da vida de um jovem. Vamos fazer isso, vamos experimentar. Olha, não tem nada a ver não, você vai experimentar uma vez só, não é? Você experimenta uma vez. E aí às vezes bota o pé no laço do maligno. Porque o ímpio, se ele é uma pessoa que não teme a Deus, onde que ele vive? No mundo, não é isso? E a Bíblia diz que o mundo está onde? Está posto em quê? No maligno. Então um conselho ímpio é a mesma coisa que um conselho do maligno. Então não andar, não aceitar, não andar significa dizer não aceitar, não deixar fazer parte da sua vida o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Vejam bem, meus irmãos, eu não estou dizendo que é isso, mas se a gente fosse fazer uma escada, imagine alguém que está bem com Deus, está bem com Deus. Se ele aceitou o conselho do ímpio, é como se ele já tivesse descido um degrau, já desceu um. Uma pessoa que aceita o conselho do ímpio, ele está propenso a começar a se misturar com os pecadores. Olha para a sua Bíblia aí. Diz assim: não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Uma coisa é consequência da outra. Não é verdade? Você já aceitou uma coisa que vem do lado do mal na sua vida, então daqui a pouco, não é? Eu estou deixando a coisa do ímpio vir, o conselho dele fazer parte da minha vida. Daqui a pouco eu já estou andando com os pecadores. Meus irmãos, essa palavra de hoje à noite, ela tem como objetivo, e os ensinos são assim, a gente tem pregado muita palavra, vamos dizer assim, muito leite,
né? Muito leite materno. Essa palavra de hoje é um ensino para nos ajudar aqui, ó, nesse trajeto. Nós precisamos ter os conselhos de Deus na nossa vida para não perder, não sair do caminho, viver uma vida santa. É muito bom nós participarmos de um culto que seja só graça de Deus, mas nós precisamos também de alguma palavra que nos corrija, que nos ajude a nós abrirmos os nossos olhos para agradarmos a Deus, vivendo uma vida assim. Então, por que nós falamos? É como que um degrau. Você desceu o que teria como objetivo o culto? Se isso acontecer com alguém aqui, ou aconteceu com alguém que nos ouve, opa, tem que volta logo. Porque senão eu aceitei o primeiro e está persistindo na minha vida. Daqui a pouco a Bíblia, infelizmente, vai se cumprir na minha vida quando eu vou estar misturado com os pecadores. Então aí já é uma outra etapa, quando a pessoa já vai começar a não ligar para participar de alguma coisa que não agrada a Deus mesmo. Se deter no caminho dos pecadores é estar junto com eles, não é? E nós não podemos participar. Uma coisa que alguém pratica e que é um pecado contra Deus, eu não posso ser participante com ele, não posso. Eu tenho que sair desse ambiente. Se Jesus vier, não é? Ou se o Senhor me colher e eu estiver envolvido numa situação dessa qualquer que é um pecado contra Deus, minha situação é muito ruim, não é? Eu posso ter conhecido o Senhor Jesus, entendido a salvação, caminhado com Ele um período, mas aí permitir uma situação dessa na minha vida, não é? Vai ser muito ruim. E por fim, descendo mais um degrau, uma coisa como consequência do outro. O final dessa descida seria se assentar na roda dos escarnecedores, que aí eu diria é um estágio pior, onde a pessoa infelizmente eu diria, já caiu, não é? Porque eu participar de alguma coisa com alguém que escarnece é um estágio muito ruim. Eu diria, eu já vi pessoas brincando, zombando com as coisas de Deus. Eu já vi pessoas fazendo brincadeira com manifestação de dons espirituais, e pessoas que outrora estavam servindo a Deus, e elas estavam conseguindo participar de uma situação dessa, significando dizer um estágio de queda, de decadência muito ruim. Que nós estamos ouvindo a palavra de Deus hoje e todos juntos meditando para isso não acontecer conosco. Eu sempre digo assim, uma pessoa, irmãos, vejam bem, uma pessoa não está bem hoje espiritualmente e num estalar de dedo ela se acabou, ela caiu, não. A queda ela vai acontecendo, está entendendo? Ela vai acontecendo. Você tem é como se fosse assim, você não tem uma lâmpada, uma candeia brilhando agora e num tempo muito rápido ela já se apagou. Não é assim, não é? Ela vai diminuindo a chama, não é isso? Então a própria pessoa ela percebe, e quem está à volta dela também percebe aquela decadência espiritual. E o culto e a palavra de Deus tem como objetivo nos livrar disso. Alguém quer falar alguma palavra dos irmãos que estão aqui à frente? Pode falar, dentro dessas 3 primeiras colocações. Qualquer coisa que ajude. O culto de ensino pode. Maico, quer falar alguma coisa? Pode falar. Amém. Quer, Magno? Alguém? Amém. Então, agora vamos para o que interessa a nós.
Vamos encerrar o culto com aquilo. Isso que nós falamos inicialmente é o que nós temos que vigiar, tomar cuidado para não acontecer conosco. Olha, em que estágio eu estou? Olha, eu estou lá no meu trabalho, de vez em quando alguém conta uma piada imoral, ou fala alguma coisa contra Deus. Eu tenho a oportunidade de sair e eu não saio. Então eu lembro desse salmo e penso, em que estágio desse que eu estou? Eu estive lá no culto ontem, vou me comportar diferente agora. Mas se o meu amigo ficar zangado, se o meu supervisor ficar zangado, olha, você não precisa desse emprego não. Se for para ele te derrubar, te jogar você na lama, você perder toma a sua posição de crente. Desagrade a quem que quiser desagradar. Você e eu, nós somos chamados para ser como nós cantamos. Temos cantado aqui os dias, como um farol que brilha na noite, luz. Então começou o que é uma roda de escarnecedores. Sério, sem brincadeira, você me dá licença aqui, que eu vou ter que sair. Sabe o que eles vão começar a fazer com algumas vezes que você se comportar assim? Nós estamos querendo conversar aqui daquele jeito, mas não vamos conversar, não vamos respeitar aqui, né? Se eles não mudarem, você continua saindo. Sai um dia, sai outro dia. Não quero participar disso. E as outras palavras, os irmãos já se entenderam. Não serve para nós o conselho do ímpio. Não serve para nós nos misturarmos com os pecadores, porque nós temos que ter uma vida santa, porque nós queremos chegar no céu, para um encontro com Deus, e Deus é santo, 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 e o profano não vai entrar lá, e Deus não quer isso para a nossa vida, e muito menos participar de qualquer conversa com os escarnecedores. Agora, o que nos interessa: antes tem seu prazer na lei do Senhor. Isso nos interessa. Deus quer isso para nós. Então, no trajeto entre aceitarmos Jesus e a nossa chegada no céu, Deus quer que nós tenhamos prazer na lei dele. O que é a lei do Senhor? A palavra dele. O que eu diria que é a lei do Senhor? São os ensinamentos de Deus, todos os ensinamentos de Deus, para nós seguirmos bem aqui no caminho. Então, não viver daquela maneira, não deixar acontecer as 3 primeiras coisas que o Salmo nos ensinou. Não, isso não, e sim, a palavra de Deus, os ensinos de Deus. Então, como que eu posso ter prazer na lei de Deus, meus irmãos? Eu tenho que conhecer. Como que eu vou conhecer, como que eu terei conhecimento dos ensinamentos de Deus? Como eu vou ter o prazer nos ensinamentos de Deus, se eu não me esmerar em conhecer? Então eu digo, dedique-se a ler a Bíblia, dedique-se a estudar a palavra de Deus. Leia mesmo ela toda, e leia ela de novo. Quanto mais ler e buscar a Deus, ler e orar e buscar entender a palavra de Deus, mais você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. E quanto mais você entender, menor a possibilidade de você errar. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar de dia e de noite é ter a vontade de Deus dentro de nós, não é? Eu conheço, me esmerei tanto em conhecer a palavra de Deus, que eu tenho ela dentro de mim. Tenho muitos conselhos de Deus que eu aprendi, que eles estão dentro de mim. Eu deito e acordo, eu levanto e deito, de dia e de noite. E os ensinos do Senhor fazem parte da minha vida, eles estão comigo. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não, pode continuar, pecar contra ti.
eu conheci a lei de Deus, eu conheci os ensinos de Deus, estão dentro de mim, amanhecem e anoitecem comigo. E por essa razão, Deus me ajuda para eu não pecar contra Ele. E assim eu me santifico cada vez mais para morar num lugar que só vai morar lá quem se santificar. Diz a palavra de Deus, sem santificação ninguém verá a Deus. Então antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Encerrando, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Uma pessoa que vive assim, meus irmãos, uma pessoa que conhece a vontade de Deus, conhece a palavra de Deus, consequentemente conhece a vontade de Deus, entende que os ensinos de Deus não são apenas para serem conhecidos, né? Todo homem que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a alguém que cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces da sua casa sobre uma rocha, não é? E aí veio a tempestade, veio a fúria do vento e bateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tal pessoa conheceu a palavra de Deus e praticou. Não é assim que começa o texto? Aquele que ouve, ou aquele que conhece a minha palavra, que conhece os meus conselhos, a minha vontade, a minha orientação, e vive aquilo, não vai cair. Aí a Bíblia diz como que essa pessoa será. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, uma árvore, uma pessoa que evita aquelas 3 primeiras coisas, que faz as últimas coisas que nós estamos falando aqui, a Bíblia está dizendo como que vai ser a vida dela. O conselho de ímpio não encaixa em você, você não se mistura com o pecador, você não se mistura com escarnecedor, você é uma pessoa que se esmera na palavra de Deus, que procura conhecer a vontade dele, que vive a vontade de Deus, a sua vida vai ser bonita, amém? Vamos encerrar aqui, olhem para cá. Deus está dizendo, a sua vida vai ser bela, porque uma árvore que as folhas não caem, meus irmãos, é uma árvore bonita, não é? Quando você vê uma árvore, só os galhos assim, só os galhos, sem folha, o que a gente pensa? Está morrendo, não é? É verdade ou não é? Você vê se você passar assim num lugar, você vê uma árvore, você não vê nenhuma folha nela, só os galhos, primeiro sentimento que vem é: está morrendo. Tem condição de alguém pegar uma sombra lá debaixo dela? Tem? Hein? Tem? A Bíblia está nos ensinando que quem vive da maneira que a parte final agora, não é que nós estamos falando, a vida dessa pessoa é como uma árvore que está junto do ribeiro. Junto do ribeiro significa dizer, independente de como o tempo correr, ela vai estar sempre bonita, porque ela está plantada junto do ribeiro, junto às águas. Junto às águas, eu diria, junto a Jesus, também junto a palavra dele, não é? Ele, Jesus, é a própria palavra, não é? Mas vamos dizer assim, as raízes de uma árvore que está plantada perto do ribeiro pendem para o ribeiro, na busca da água. Então quem está plantado perto do ribeiro está junto com Jesus, sua tendência é toda para Jesus. Então ela vai ficar sempre bonita. Tá uma seca no mundo, mas ela está ali perto do ribeiro. Então o período está difícil no mundo, mas eu estou com Jesus, eu estou plantado em Jesus, com Jesus. Dá o fruto na estação própria. Veja que decepção. Se uma pessoa conhece uma árvore frutífera, eu não entendo muito bem disso, mas vamos dizer assim, apesar de ter vivido um tempo na roça, mas eu não vou saber precisar. Mas digamos, se no mês de outubro tem um pé de manga e alguém diz assim, lá no mês de outubro ele vai estar carregadinho e vai ter manga lá, e a pessoa vai lá e não encontra manga, não é? É frustrante, não é? Já sabe que naquela estação sempre vai chegar lá, vai encontrar o fruto, aí foi lá, não tem. Não, o servo de Deus está dizendo, quando for procurar o fruto nele, vai estar lá. Aquele que vive assim, vai procurar o fruto, vai ter lá.
Se alguém que se aproximar precisando de uma palavra sua, você vai ter a palavra para dar. Você vai ter o conselho, não é? Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Uma árvore que as folhas não caem, ela dá sombra também, ela dá fruto, ela dá sombra, e como eu falei, ela é bonita, ela é bela. Se alguém quiser pintar um quadro e ele escolher no seu quadro colocar uma árvore, ele não vai colher uma árvore desfolhada, só os galhos secos, não. Ele vai procurar uma árvore bonita, não é? Então a vida do servo é assim, é uma vida bela, é uma vida que dá fruto. E quando a Bíblia, o texto que nós lemos encerra dizendo: e tudo quanto fizer prosperará, não é que nós vamos fazer nada para trocar com Deus. Nós não fazemos nada para trocar com Deus, não é isso? Eu faço isso, Senhor, e o Senhor tem que me dar isso. Não é isso não. Nós fazemos e Deus nos abençoa em tudo aquilo que nós fazemos, no material, no espiritual, não é? Tudo que nós vamos fazendo, servindo a Ele com fidelidade, nos desviando do mal e procurando conhecer a sua vontade de obedecer, as coisas vão correndo bem na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos cantar um louvor. Identifique se porventura alguma coisa está querendo te atacar, para você descer naquela direção do mal que o Salmo está dizendo aqui, fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Identifica logo, ore ao Senhor. Vamos orar agora, depois do louvor, e saia fora de qualquer coisa. Deus vai te ajudar para você sair de qualquer coisa que venha como um perigo contra a sua vida espiritual. Ouvir
servir a ti. Eu só quero servir a ti. Vamos estar de pé, irmãos, vamos orar. Nós sabemos que em nós muitas vezes não há força, mas o poder de Deus agindo em nós nos ajudará a resistir o mal, os ataques que poderão vir contra qualquer um de nós, para, com a graça de Deus, com a bênção de Deus, resistir a todo mal e trilhar o caminho da santidade que agrada a Deus. Senhor, nós oramos por todos nós, estamos diante da Tua palavra. Senhor, queremos experimentar momentos de grande graça, manifestação da graça de Deus sobre nós, mas queremos também, Senhor, ouvir os Teus conselhos, as coisas que nos corrijam, as coisas que nos ensinam a compreender que é preciso viver uma vida santa, uma vida onde possamos nos desviar do mal, sempre manter o temor a Deus no nosso coração. Nos abençoa assim, Senhor Deus, nos perdoa se alguma coisa tenhamos feito que não tenha Te agradado, e nos coloca todos na posição que agrada a Ti, Senhor, agora, por Tua bondade e misericórdia infinita. Oramos em nome de Jesus, amém. Em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor aqui e em toda a face da terra, hoje e para sempre, amém. Podem sentar, irmãos.